tivemos agora um vídeo que está circulando nas redes sociais do Alexandre de Moraes fazendo uma crítica muito pesada ao Partido dos Trabalhadores. Os bolsonaristas têm usado muito isso, principalmente a partir de hoje. Nesse caso, daqui a pouco a gente vai veicular o vídeo e aí na sequência eu pergunto para vocês, né? Ele, por fazer uma crítica pesadíssima ao PT, que a gente vai mostrar agora, ele se tornaria impessoal para julgar o próprio PT? Ele não deveria estar lá, deveria estar outra pessoa? Vamos acompanhar o que ele disse tempos atrás. Com ele. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Olha, Luiz e Telêmaco, as armadilhas da justiça, né? Agora a vítima pode ser o PT, pode ser o Partido dos Trabalhadores. Como que, mesmo tempos atrás, né, o todo-poderoso Alexandre de Moraes dá uma opinião dessa e vai julgar processos? Como que ele vai julgar processo também do Bolsonaro se ele já fez muitas críticas e existe um embate direto? Esse cidadão, seja para o lado da direita ou da esquerda, não deveria, na opinião de vocês, dar lugar a outra pessoa, principalmente nesses casos? É TSE, ele está falando de uma eleição que vai definir os destinos do Brasil. Luiz, qual a sua opinião? Minutos atrás, o doutor Telêmaco Brandão, advogado e jurista, é só para a gente não perder o gancho aqui. Ele analisou claramente uma posição em oposição a essa que o ministro Alexandre Moraes está dizendo. Está nos bastidores, então, né? essa posição mostra que o Estado Constitucional de Direito no Brasil funciona. E nós temos que respeitar a Constituição, que todos nós juramos obedecê-la. Ou seja, a mesma sentença, o mesmo conceito jurídico que está tendo a favor do João pode estar contra o José no mesmo momento. E no dia seguinte, se ele é a favor do Lula, ele pode estar contra. Então, isso mostra que o Estado Constitucional de Direito, que a democracia no Brasil funcionou. E, claramente, o presidente Lula foi inocentado de todos os processos, justamente pelas mesmas instâncias que o condenaram. E aquele que condenou, que foi o juiz Moro, com certeza irá nas barras da justiça ter que explicar e pagar juridicamente pelos equívocos e pela perseguição que fez. Deputado, então, nesse sentido, essa postura do Alexandre de Moraes mostra claramente que não existe apenas um lado, os dois lados em equilíbrio, e esse é o papel da justiça. O ativismo judiciário, eu não estou fazendo uma crítica ao PT, nem ao Bolsonaro, não, mas todo mundo diz que existe um ativismo no judiciário. Quem fez o ativismo judiciário foi o Moro, que usou todo o processo de condenação do Lula para fazer uma propagação política e entregar a vitória para o Bolsonaro. Mas não continua. Ou num processo eleitoral normal, sem a interferência da República de Curitiba, da primeira instância de Curitiba, aquela eleição teria tido resultado. O Bolsonaro seria presidente hoje. Com certeza não. Então é o seguinte, a mesma justiça que os bolsonaristas condenam hoje, eles beneficiaram no passado. É mesmo peso e mesma medida. Falta vocês incluírem nas falas de vocês que é muito conveniente, manipuladora, enganadora da população, porque isso não é verdade, isso é parte dos fatos e ainda interpretar de maneira distorcida. Inclui na fala de vocês que ele foi condenado por Moro e a sentença foi majorada por outros magistrados que ninguém menciona. E ele ficou livre e disputa a presidência do Brasil hoje. Graças à justiça do Brasil, graças ao Estado Constitucional de Direito, que o senhor, quando pegou a carteirinha da OAB, jurou respeitá-la. E é dessa defesa mesmo. A melhor coisa que eu posso fazer para defender, inclusive o STF, é trabalhar para retirar um sujeito que hostiliza a Constituição e
e vilaniza aquele órgão nobre que tem um papel primordial na nossa Constituição. Melhor forma de defender o STF e a nossa Constituição é remover gente que não está prestando um bom serviço lá, que está, ele sim, desonrando a Constituição. Esse é o nosso trabalho. Ontem o debate era por que a OAB está omissa nesse episódio. Sabe por quê? Porque também tem rabo preso, porque a maioria dos advogados tem rabo preso, tem medo de bater de frente, porque estabelecesse uma ditadura do judiciário. Senado não pode bater de frente, OAB não pode bater de frente, ninguém pode. Você acha que o advogado pode ser perseguido? Sem dúvida. Quem vai decidir os processos de todos os advogados são esses mesmos. Juridicamente, durante toda a tramitação do processo do presidente Lula, foi perseguido em várias fases da tramitação, inclusive com a morosidade de análise dos recursos. Então eu concordo contigo, beneficia o réu. Agora é contra o ministro que preside o Tribunal Superior Eleitoral, faça o seu papel como advogado, obedecendo à Constituição, obedecendo às leis, faça o processo, entre dentro dos autos e peça o impeachment, a cassação do ministro. Já tem mais de 30, agora não vai ser numa difamação, numa disputa entre os poderes, porque o Brasil precisa de um presidente equilibrado, não pode ser um presidente doido, equilibrado? Um presidente que respeite o Congresso, um presidente que respeite o Poder Judiciário. Nós não podemos ter um presidente que desrespeita a Suprema Corte a todo momento. O país precisa de ordem, as famílias precisam ter paz, precisa ter salário, ter dinheiro no bolso, precisa ter emprego. E com medidas como essa, que propaga a mentira. E uma das ações do fascismo é expressa no manifesto de Joseph Goebbels, que foi o ministro da guerra do fascismo. Fala uma mentira 1000 vezes, que ela vira verdade. E o que a Jovem Pan constantemente faz é isso. Ela repete uma mentira 1000 vezes para virar verdade. Então, isso viraliza dentro da estrutura do fascismo. Acha que a Jovem Pan deve ser fechada? Olha, a mentira não deve ser propagada. Então vamos parar de falar a que o Lula própria direção da Jovem Pan concluiu que ela estava fazendo extremos. E até o padre que fez, o bispo que fez lá uma difamação lá contra o presidente Lula, ele simulou que estava retratando, seguindo uma determinação judicial do Alexandre Moraes. Agora, não era isso. Não existe uma determinação condenando aquela postagem do bispo. Houve uma recomendação e caberia todos os recursos, mas ele aproveitou aquele momento, inclusive, para criar um clima, vamos dizer assim, aliás, virou moda esse termo, né? Criar um clima eleitoral para dizer que estava acatando uma decisão que ainda não foi publicada e deliberada para difamar o presidente. Eu quero rapidinho uma proposta. Uma pergunta minha rapidinho. O senhor está falando de só para concluir, fazer um pacto. Vamos parar de falar que o Lula foi inocentado? Porque não foi inocentado. O processo foi anulado e quando ele foi ser punido já estava prescrito. Ele vai ser o próximo presidente do Brasil. Que não foi vai comandar as Forças Armadas, vai ter uma influência muito grande sobre o Poder Judiciário e sobre o Congresso. Ganha as eleições e depois das eleições a gente conversa. E qual que é a diferença? Mas então não vamos continuar mentindo que ele foi inocentado. Eu sou contra a mentira, sou contra o fake news. Aliás, quem foi eleito defendendo fake news e mentira o tempo todo foi o presidente Bolsonaro, que foi eleito através de uma articulação jurídica com o apoio do FBI, com o apoio da CIA, para tirar o presidente Lula do governo em 2018.